corrigir os estudos. Nós temos orgulho. Irregularidade. Por saber que não existe nenhum motivo para poder dar o impeachment, nós queremos tirar o PT do governo, fora Dilma. Vamos manter calma no plenário. O golpe não passará. Viva a democracia! Eu voto sim! Eu voto sim! O voto é não pelo Brasil. Falar de corrupção. Voto contra o golpe! Impeachment já, não tenho medo de bandido. Deputado Valim. Vai ter golpe! Que Deus abençoe o nosso país. Não é este golpe! Não é este impeachment! Eu voto sim pelo impeachment! Não ao golpe! Eu voto sim. Meu voto é não! Meu voto é Sim! Meu voto é não ao golpe! sim. Houve sim crimes, mas não vou entrar no mérito dos crimes, não. Querem combater a corrupção com Cunha e Temer, senhores e senhoras? Por favor, por favor. Eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Presidente, um rotundo não. Pelo meu país, meu voto é sim. Eu voto não. Bilhões roubados. O voto é sim. O voto é sim. Eu voto sim. Covardia daqueles que votam a favor desse impeachment. Bando de covardes. Golpista Votar é contra o golpista. impeachment, isso sim é um golpe. Sim ao impeachment! O meu voto é não a esse golpe. Quem vota sim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Estamos discutindo um crime? Vergonha nacional. O meu voto é sim. Contra o golpe! Pessoal, não! Mais esperança para os brasileiros. Sim. Vergonha! Vergonha! Decepcionado. Sim ao processo de impeachment, presidente Dilma. O voto é sim! Eu voto não. Meu voto é não ao golpe. Sim ao impeachment. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Boa noite, edição especial, ao vivo do Conexão Repórter, nesse dia histórico. O dia em que a Câmara dos Deputados aprovou por 367 votos contra 146 o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A partir de agora, a cobertura completa, as manifestações, a participação dos nossos repórteres em todo o país e uma série de reportagens exclusivas. Ainda hoje, você vai acompanhar uma entrevista bombástica com a figura central nesse processo de impedimento da presidente, o senador Delcídio Amaral, que trouxe mais informações, mais detalhes de um esquema de corrupção que vai envolver ainda mais uma série de políticos de vários partidos, gente que ainda não apareceu. Outro depoimento revelador é o do sócio do doleiro Alberto Youssef, o empresário Leonardo Meirelles. São depoimentos que se tornaram ainda mais importantes, considerando-se o que está por vir. Revelações que ajudam a entender esse momento político de nosso país. A corrupção está longe de ficar só na Petrobras. O roubo atinge também outras estatais. E o que apareceu até agora é apenas uma parte. Sim. Que parte apareceu até agora desse esquema, dessa engrenagem de corrupção? Eu não sei até onde os interesses vão se aprofundar na história. Até que ponto os tentáculos da corrupção atingem o Senado? Isso acho que o tempo vai dizer. Nós temos instrumentos muito fortes, está aí o Ministério Público, está aí Mas pelo seu conhecimento, estamos falando de quantos senadores? Não, sem dúvida nenhuma. O senhor não quer citar nomes, Eu não já quero entendi. citar nome também, Mas o não senhor está quero falando de numerar, quantos? porque é um processo que vai evoluindo. Pelo seu conhecimento, a presidente Dilma Rousseff recebeu propina nesse esquema? Meia-noite 8, edição ao vivo do Conexão Repórter, nesse dia tão importante para a democracia brasileira.
Vamos agora para Brasília, vamos conversar com Kennedy Alencar, o jornalista. Boa noite, Kennedy. Uma pergunta, Kennedy, que surge em vários lugares do país. Até que ponto a presidente Dilma Rousseff pode renunciar diante do resultado de hoje? Boa noite, Cabrini. Boa noite a todos. Cabrini, é baixa a possibilidade de uma renúncia, mesmo diante dessa derrota significativa hoje, de 367 votos a favor do pedido de abertura e apenas 137 votos contra a abertura desse processo. A presidente Dilma passou o dia hoje no Palácio da Alvorada, estava acompanhada dos ministros Jacques Wagner, Ricardo Berzoini, o ex-presidente Lula esteve lá durante um tempo. A presidente não cogita renunciar, ela quer enfrentar no Senado esse processo, ainda lutará no Senado. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, vai analisar um eventual recurso ao Supremo para questionar a justa causa, dizer que ela não cometeu crime de responsabilidade. E o PT ensaia aí, Cabrini, uma proposta de eleições presidenciais. Mas isso dependeria de aprovação do Congresso. E a Câmara hoje aqui, por exemplo, ficou ao lado de Michel Temer. O vice-presidente da República acompanhou a votação lá do Palácio do Jaburu com aliados. Ele não pretende se manifestar publicamente, ele vai se dedicar agora à tarefa de montar um governo, porque o processo lá no Senado deve demorar de cerca de mais ou menos 10 dias, 2 semanas, para que haja uma decisão. E se houver, por maioria absoluta, por 41 votos, a decisão de dar prosseguimento ao processo de impeachment, a se instaurar o processo, aí a presidente seria afastada por até 180 dias e Temer assumiria o poder. Portanto, Temer agora vai se dedicar à formação do governo e deverá ter mais cautela, evitar manifestações públicas até a votação lá no Senado. Cabrini. Obrigado, Kennedy. Daqui a pouco você volta ao vivo de Brasília com mais informações. Eu falei agora há pouco com uma figura central de todo esse processo, o senador Delcídio do Amaral. Uma conversa franca com mais revelações. Delcídio se prepara para dar nomes de outros políticos de vários partidos envolvidos nesse grande esquema de corrupção do Brasil. No dia da votação do processo de afastamento da presidente Dilma Rousseff, um encontro com a figura central de todo o processo. Vai, Cabrini. Muito boa tarde, muito bem-vindo, viu? Obrigado. Aqui está o senador Delcídio do Amaral. Por favor. Como é que o senhor está, senador? Me recuperando. Acho que passei por uma cirurgia, tive aí alguns problemas de saúde e me recuperando. Espero que na próxima semana já esteja nas condições necessárias para voltar para o Senado. Ele está hospedado na casa de seu irmão, na capital paulista. A votação do pedido do impeachment não diz respeito à delação do senador Delcídio, mas sim a crime de responsabilidade. Entretanto, sem a participação, sem a delação do senador Delcídio, não teríamos chegado a este ponto. Senador Delcídio Amaral, foi aprovado hoje o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senhor está feliz com isso? O impeachment é sempre um processo traumático. Sem a sua participação, esse impeachment teria sido aprovado, o seu pedido? Eu acho que o meu processo foi um processo que foi o que acelerou isso, que foi realmente o primeiro grande passo para o impedimento. Como é que o senhor vai ficar para a história? Como um herói ou como um delator, como um traidor? Não. Eu acho que só pelo fato de eu ter compromisso com a verdade e ter enfrentado e ter tido a coragem, inclusive, de falar sobre o presidente Lula, sobre a presidente Dilma. O impeachment da presidente Dilma Rousseff chega agora ao Senado. Qual vai ser seu voto? Meu voto é pelo afastamento dela agora em maio, né? E pelo impeachment, não tem dúvida nenhuma. Por quê? Disso. Até pela minha posição. Eu assumi uma posição muito clara e de muita coragem, né? Porque eu enfrentei o governo, enfrentei o ex-presidente Lula. Eu tenho um lado. Até que ponto o senhor pode ser cassado antes da votação? Esse o tempo vai dizer, porque tem toda uma liturgia, né? Num processo de cassação. Mas eu estou preparado também. O senhor teme ser cassado? Na verdade é o seguinte, eu tenho uma defesa muito consistente. Até que ponto a presidente Dilma Rousseff pode se salvar no Senado? Acho muito difícil. No Senado Federal, nós já temos os 41 votos já, para que ela venha a ser afastada. E ela sendo afastada... Por 6 meses. Ela não volta mais. É muito difícil.
Ele amplia os detalhes de sua delação, mas não fica só nisso. Dá novas informações. Fala sobre o envolvimento de outros políticos, especialmente senadores. O senhor sabe, o senhor tem conhecimento de esquemas de corrupção ainda maiores que ainda não apareceram? Não apareceram ainda, mas surgirão nas próximas semanas, nos próximos meses, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O senhor promete continuar estremecendo a República? Vou continuar trabalhando pelo Brasil. O senhor tem muitas informações que não apareceram ainda. Tenho. Até que ponto os tentáculos da corrupção atingem o Senado? Isso acho que o tempo vai dizer. Nós temos instrumentos muito fortes, está aí o Ministério Público, está aí Mas pelo seu conhecimento, estamos falando de quantos senadores? Não, sem dúvida nenhuma. O senhor não quer citar nomes, eu já entendi. Eu não quero citar nome também, não quero numerar, porque é um processo que vai evoluindo. Mas estamos falando de 2, 3, 4, 5? Não, é um número maior. Hoje, praticamente... Mais de 10? Hoje já... Número aproximado, o senhor pode dar para mim? Acho que talvez de 15 a 20. Nós temos 81 senadores. Certo. De 81, 15 estão envolvidos com corrupção. Esse número 15 já é um número que já está consolidado. E o senhor tem informações sobre todos esses 15? A maioria deles, sim. Não tenho de todos, mas a maioria, sim. Envolvem a Petrobras e outras estatais? E outras estatais também. Quem é que deu ordem para que o Marcelo Odebrecht, o Otávio de Azevedo fossem salvos ou que se procurasse preservá-los? Não, na verdade... nunca foi falado especificamente o Marcelo ou o Otávio. É que eram os casos assim que naquela época estavam mais assim, estavam tramitando no STJ. E para isso era necessário um tentáculo no STJ? Absolutamente. Qual foi esse tentáculo no STJ? No STJ, o ministro Marcelo Navarro, eu era líder do governo, a própria presidente Dilma me pediu para que eu A ordem foi dela, pessoalmente? A ordem foi dela. Qual foi a ordem? Para que efetivamente muitas pessoas saíssem das prisões e, consequentemente, executivos, dirigentes de estatal. Delcídio do Amaral ficou 87 dias preso na sede da Polícia Federal. Senador, o senhor sentiu que ia ser preso? Nunca. Eu estava num Fórmula 1 a 360 km por hora e bati num paredão. Difícil. O senhor não conseguiu prever que isso ia acontecer? Nossa, foi um choque. Um choque impressionante na minha vida. Gravações feitas pelo filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, registraram o senador oferecendo auxílio financeiro e ajuda em uma eventual fuga do ex-diretor em troca do silêncio dele na justiça. O senador, é claro, cumpria ordens recebidas do ex-presidente Lula. A ideia de facilitar a fuga dele foi do senhor? Não, aquilo foi uma conversa... De onde vem essa ideia? Com todo o respeito, Cabrini, aquilo surgiu naquele diálogo, né? Mas conversa ridícula. Aquilo foi um ato falho. O senhor ofereceu 50 mil mensais para que ele não fizesse essa delação? Na verdade, o que aconteceu? Fruto até do aperto da família, das dificuldades, eles pediram recursos para bancar o trabalho dos advogados. E assim nós fizemos. Em troca do silêncio dele? Em troca do silêncio dele. O senhor cumpria ordens do presidente Lula? E eu estava cumprindo ordens. Qual foi a ordem que o senhor recebeu do presidente Lula? Senhor, ajude o Zé Carlos Brunlai. Ajudar significava o quê? Significava basicamente evitar que ele fosse delatado. Blindado. Ou que ele fosse, melhor dizendo, blindado e, consequentemente, não fizesse parte da delação do Nestor Cerveró. A presidente Dilma Rousseff interferiu mesmo na Operação Lava Jato? Ou tentou? Não, tentou, evidentemente. O que ela tentou fazer exatamente? Interferir nas investigações, interferir no processo, desde que se iniciou em Curitiba, mas principalmente nos tribunais superiores. Para salvar empresários e para salvar políticos? De uma forma geral. Pelo seu conhecimento, a presidente Dilma Rousseff recebeu propina nesse esquema? Não, ela não recebeu. Mas a estrutura política que a mantinha, sem dúvida nenhuma, se beneficiou de propina que está sendo agora denunciada pela Operação Lava Jato e o Judiciário efetivamente cumprindo o seu papel republicano dentro desse processo. Qual era o nível de conhecimento dela desse esquema de propina? Na verdade, a presidente Dilma não participava diretamente e não tratava desses assuntos, mas evidentemente tinha conhecimento de tudo o que acontecia nos escalões inferiores e, inclusive, nas campanhas eleitorais.
todo esse sistema de campanhas eleitorais é corrompido? Absolutamente. É o toma lá da cá. Totalmente corrompido. E se não for mudado, daqui a 4 anos nós estamos falando a mesma coisa de novo, daqui a 8 anos. Senador Deocílio Amaral, o senhor é corrupto? Não. O senhor tem contas no exterior? Também não. Inclusive autorizei a justiça de próprio punho que checasse tudo isso aí. Qual foi o papel do presidente Lula nesse processo de corrupção? Lula, ele tinha conhecimento desses Ele tinha conhecimento todos. ou ele liderava? Não, Qual foi o papel dele? Ele não atuava diretamente. Até um presidente não faz isso. Mas ele tinha conhecimento, ele participava das reuniões de definição de dirigentes, ele sabia o que os partidos da base faziam, quais os nichos. E não é só Petrobras, em outras empresas estatais, na máquina do governo, quem era quem, né? Evidente, ele não tinha uma atuação direta, mas ele tinha conhecimento. O senhor chegou a alertá-lo? Presidente, isso vai acabar mal? Eu alertei, algumas vezes eu alertei sobre isso. O que o senhor disse a ele? Dizendo que eu via com muita preocupação a maneira como as coisas estavam acontecendo e que isso poderia levar no futuro a grandes problemas. E o que ele dizia? Tinha uma autoconfiança enorme. Como também eu avisei a Dilma muitas vezes. O que o senhor avisou? Avisava dos problemas que estavam para vir, né, em função de como as coisas eram feitas. O que ela dizia? Também subestimava, porque ela tinha na cabeça dela o seguinte, que ela ia passar para a história como quem combateu a corrupção. Quem foi a grande artífice do combate à corrupção no Por que ela Brasil. acreditava nisso? Ela acreditava porque alguns auxiliares dela a convenceram disso. E pelo fato de dar liberdade à Polícia Federal? De dar liberdade à Polícia Federal, deixar a investigação andar, porque aquilo nunca ia chegar nela. Ia chegar em empresário, em congressista, no Lula, em muita gente, mas não ia chegar nela e ela sair forte dessa investigação. Um erro de cálculo? Absurdo. Um erro grosseiro, um erro rudimentar de política. Foi por isso que nós chegamos nisso. 00:20, edição ao vivo do Conexão Repórter. Nesse momento, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, está falando sobre o processo do impeachment. Vamos acompanhar. Isso que nós advertimos, que o presidente da Câmara induziu a esta confusão propositalmente. Até porque é fator de indignação nosso a maneira com que esse processo de impeachment foi conduzido na Câmara. Todos sabem que ele foi aberto por um ato de vingança, o que já o vicia desde o início. Todos sabem que a mão do presidente esteve presente todo o tempo neste processo, acelerando o julgamento, marcando sessões extraordinárias e utilizando o seu poder de presidente para conduzir ao desfecho que nós tivemos hoje. Inclusive, ele próprio presidiu a sessão de hoje, impedindo que a defesa falasse por último e não escondendo a satisfação de julgar um processo que ele é o autor direto do início ao fim. E é um grande paradoxo, porque o presidente da Câmara é acusado de graves delitos que estão sob investigações. Ele é réu, denunciado, aceito pelo Supremo Tribunal Federal. E consegue usar este mesmo poder para impedir que seja cassado na Câmara dos Deputados. Seu processo de cassação começou antes do processo de impeachment, temporalmente. E ele abriu o processo de impeachment justamente porque houve a recusa do partido da senhora presidente em lhe dar os votos que não lhe permitiria ter essa cassação. Daqui a pouquinho a gente volta a Brasília com as reações ao resultado da votação. Em São Paulo, milhares de pessoas acompanharam em telões, Avenida Paulista e no Vale do Anhangabaú, a votação na Câmara dos Deputados. Vamos agora ao vivo com informações da repórter Solange Boulos, que está na Avenida Paulista. Boa noite, Solange. Como é que está a movimentação por aí? Descreva, por favor, a situação. Boa noite, Cabrini. Os shows que aconteciam nos palcos montados ao longo da avenida foram encerrados há cerca de meia hora. As estações de metrô já estão fechadas por aqui. Por isso, o público que ainda permanece na avenida é muito pequeno. A grande maioria das pessoas deixou a Paulista assim que os 342 votos dos deputados determinaram o prosseguimento do processo de impeachment, que foi extremamente comemorado por aqui, com gritos e até fogos de artifício. Veja como foi o dia de manifestações aqui em São Paulo e em outras capitais do país. O verde e amarelo tomou conta da Avenida Paulista.
Se você me perguntar quem é que vai ficar no lugar, é melhor? Eu não sei, mas eles vão saber que daqui para frente eles não podem roubar tão fácil. Quando a votação começou, uma imensa bandeira foi estendida por um quarteirão. Já os manifestantes pró-Dilma se reuniram no Vale do Anhangabaú, na região central de São Paulo. No início da noite, quando a votação começou, as atenções foram voltadas aos telões espalhados pela praça. Os manifestantes que amanheceram o dia aqui não arredaram o pé. Muitos deles já cansados estão sentados aqui nessa parte do gramado no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo. Todos eles estão ansiosos, esperando o resultado da votação. A luta, ela não é pequena, ela é grande. No Rio de Janeiro, grupos contra e a favor do impeachment escolheram o mesmo local para realizar as manifestações, a praia de Copacabana. Ao som do funk, a concentração dos manifestantes pró-Dilma começou às 8 da manhã. É um momento de paz, de amor, de união. A Polícia Militar reforçou a segurança com 800 homens e até cavalos, mas não houve incidentes. 2 horas depois do fim do protesto, foi a vez dos grupos pró-impeachment ocuparem a praia. As caras pintadas marcaram presença. O verde e amarelo também estavam na cabeça e nas janelas. Nós estamos aqui lutando por um país melhor. Os organizadores espalharam telões para a multidão acompanhar a votação em Brasília. Como de manhã, foi um protesto tranquilo, calor mesmo, só nos termômetros, 38 graus. Em Porto Alegre, manifestantes saíram às ruas em um domingo muito quente. A máxima chegou a 38 graus. Gaúchos a favor do impeachment começaram a concentração em um parque no bairro Moinhos de Vento por volta das 2 da tarde. Alguns trouxeram cadeiras e sentaram no meio da avenida. A organização instalou 2 telões para que o público acompanhasse a votação dos deputados. Também teve telão e torcida na Praça da Matriz, no centro da cidade, com manifestantes contra o processo de impeachment. À tarde, coxinhas de galinha foram assadas em alusão àqueles que são contra o governo. Ao todo, 450 policiais garantiram a segurança nas 2 manifestações. A polícia não divulgou o número de participantes para não gerar contestação dos organizadores. Aqui no Recife, o grupo que apoia o impeachment da presidente Dilma se reuniu na Avenida Boa Viagem, zona sul da cidade. Muita gente chegou ainda pela manhã para acompanhar a votação. E a cada voto a favor da saída da presidente, houve muita comemoração. Já no Marco Zero do Recife, se reuniu o grupo contra o impeachment. Vestindo prioritariamente o vermelho, a todo momento eles gritavam que o processo em votação é um golpe de Estado. E a cada voto contra o impeachment, eles também mostravam bastante euforia. A verdade é que o processo do impeachment produziu um cenário traumático na história do Brasil. Um país de opiniões contrárias, do cidadão comum ao formador de opinião. Um país dividido. Nós estamos no meio da maior revolução econômica, social, cultural e jornalística aí dos últimos 100 anos. Nas ruas. Ele deu um soco na minha cara. Quem te deu um soco? O cara, ele queria bater no moleque que era do PT. É uma vergonha esse país, eu tenho vergonha de ser brasileira. Nos veículos de comunicação. Em 2018 se elege o Lula, ou quem o Lula apoiar. É duro, mas é duro ser do PSDB. O PT odeia a pluralidade porque, no fundo, o PT odeia a democracia. E, ao odiar a democracia, odeia a liberdade de imprensa. O Brasil vive um momento... Nas redes sociais. Você é coxinha ou você é petralha, você não tem muito o que fazer. A senhora deu um golpe baixo, quando prometeu uma infinidade de coisas para os seus eleitores e não cumpriu. Em todos os cantos, manifestações radicais. Essa polarização de derrubar a presidente Dilma para colocar outro no lugar não interessa a juventude. Querido Lula, vindo 75, antagônicas. Receba minha solidariedade não só pelos 70 anos, mas por tudo que você vem enfrentando. Estou com você como sempre. Parabéns e um grande abraço. O que é verdade para um lado
rapidamente se transforma em intolerância para o outro. Nós pagamos o governo, o presidente é quase nosso empregado. É a nós que ele deve todas as obrigações, a nós. Aqueles que estão estimulando e incentivando este processo não criticam os governos petistas pelos seus limites, pelo que deixaram de fazer, criticam pelo que fizeram. Um jogo político que separou amigos e antigos companheiros. Eu espero que não acabe em pizza como acaba a minha pizza, porque eu espero mudança, sim. Que eu entendo que o problema é muito mais profundo do que isso, né? Pra voz do povo. Paixão tantas vezes transformada em ódio e ressentimento. A gente tá tendo uma conversa de família, não tá? A gente não tá tendo uma conversa de família? Então deixa eu falar, deixa eu falar. Depois, se eles acharem que não tem a ver, eles cortam. No futuro, quem estudar a história dos tempos atuais vai encontrar descrições das mais variadas do que está em disputa nesse momento. Esta ação toda é claramente, inequivocamente golpista. Porque está na Constituição o que é impeachment, o que justifica o impeachment e o que não justifica. Não é porque eu não goste do governo da Dilma, não é porque eu não goste do PT. E eu digo desde sempre, não gosto mesmo, e não gosto desde antes deles chegarem ao poder. Por quê? Porque temos convicções distintas, isso é verdade. A guerra campal dos princípios. Grupos de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, muitas vezes propagando informações ou propagando sites anônimos e apócrifos com informações que nem sabe ninguém de onde veio e que foram produzidas com o objetivo de fazer guerrilha virtual para um lado ou para o outro. A população e o Brasil está polarizado, é um exagero e é uma narrativa retórica. Existem pessoas que pensam de todos os jeitos, mas a quantidade de pessoas dos dois lados não tem comparação. Olhar exacerbados, interesses e convicções. O que a gente está vivendo hoje, essa polarização, esse ódio instaurado, essa sombra coletiva, assolando os corações de irmãos, pessoas que já não estão se reconhecendo. Isso fomentado por um plano maquiavélico de tomada de poder na marra. Nós temos que nos levantar e lutar até o final para garantir que sejam respeitados os 54 milhões de votos dos brasileiros e também para garantir que a democracia prevaleça. A perspectiva de cada um. E eu tenho respondido para as pessoas o seguinte: não adianta, o Lula pode se pintar de ouro, pode amarrar um par de asas de anjo nas costas, que essa mídia sem vergonha vai continuar perseguindo ele até o último dia da vida dele. Todo mundo começou a ver que podia ter opinião, dar opinião, e isso desmontou todo o aparato institucional que a gente conhecia. Então, entra em crise o executivo, entra em crise o legislativo, entra os partidos políticos e entra a própria mídia. Dos formadores de opinião ao cidadão comum. Sou contra a homofobia. Eu sou contra o machismo. Eu sou contra o racismo. Queremos combate à corrupção, mas com democracia. Vamos tomar as ruas em defesa da democracia no Brasil. Pediria aos senhores da esquerda que tivessem um pouco mais de pudor. Nem o pudor com as leis brasileiras, se não querem, mas que tivessem um pouco mais de pudor com a própria esquerda. A esquerda não merece isso. Eu já fui de esquerda. A esquerda não merece esse lixo que eles estão fazendo com ela. Das múltiplas plataformas de comunicação. Um brinde ao comunismo, à volta da excelente União Soviética e ao fim das investigações contra o PT e os aliados desse partido maravilhoso que deveria se manter no poder por muito tempo, independente de qualquer coisa que aconteça dentro dele, alguma corrupção, de tucanos que estão ali infiltrados. A voz nas ruas e praças. Lula pra cadeia! Lula pra cadeia! Em defesa da democracia! Sairemos disso um país melhor? O papel da imprensa é chave. É o espaço de informação da população de uma sociedade em que a democracia ainda está em processo de consolidação e é um local de debate político, ideológico e tal. Então ela está exercendo seu papel. Eu acredito que essa novela ainda vai ter desdobramentos.
Meia-noite, 33 minutos, edição ao vivo do Conexão Repórter. Atenção, o ministro-chefe do gabinete da presidente Dilma Rousseff, Jacques Wagner, emitiu uma nota logo depois do resultado. Ele considera a instauração do processo de impeachment um retrocesso e que a decisão ameaça interromper 30 anos de democracia no país. Vamos agora voltar ao vivo a Brasília com o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. Como é que está a situação por aí depois de um dia tão agitado? Oi, Cabrini, boa noite para você, boa noite a todos. Clima de fim de sessão, 10 horas de muito trabalho aqui na Câmara dos Deputados. Os números finais da votação são os seguintes: 367 votos favoráveis à abertura do processo de impeachment, 137 contrários e 7 abstenções. Apenas 2 dos 513 deputados faltaram à sessão. A deputada Clarissa Garotinho, que apresentou um atestado, ela está grávida e não recebeu autorização do médico para viajar de avião, e o deputado Aníbal Gomes, que também apresentou um atestado médico. Agora acontece o seguinte: a Câmara vai comunicar ao Senado a decisão aqui hoje, o Senado vai formar uma comissão especial e a previsão é de que no dia 10 ou dia 11 de maio o plenário do Senado deve votar o pedido de abertura de investigação contra a presidente Dilma Rousseff. Se o Senado autorizar por maioria simples, a presidente Dilma Rousseff é afastada por até 6 meses. A sessão aqui na Câmara começou às 2 horas da tarde, uma sessão tumultuada com muito bate-boca entre os deputados. Logo na entrada do plenário, a primeira confusão. Os parlamentares decidiram entrar juntos e houve empurra-empurra. Depois, o bate-boca foi por conta da segunda chamada dos faltosos. O deputado governista Orlando Silva, do PCdoB, se irritou e confrontou o presidente da Câmara. Vossa Excelência está tendo um comportamento que não é digno do comportamento de um parlamentar. A confusão se estendeu para a parte de baixo do plenário. Logo em seguida, foi a vez de Paulo Teixeira, do PT, discutir com o presidente da Câmara. Eu peço que seja retirado o parlamentar daqui para que a gente possa continuar a sessão. Vossa Excelência está no local que não cabe a parlamentar ficar. Vossa Excelência não manda, não é na casa. Vai se cumprir o regimento. Só depois disso, o relator Jovair Arantes começou a falar sobre o parecer favorável ao prosseguimento do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. 54 milhões de votos não autorizam o descumprimento da Constituição. 54 milhões de votos não autorizam a prática de atos que atentam contra as finanças públicas. Mesmo aqui dentro da Câmara, os deputados ficaram atentos à reação das ruas enquanto analisavam o pedido de afastamento da presidente. Olha ali, foram colocados telões para que eles conseguissem ver as manifestações na esplanada dos ministérios, ocupada por pessoas a favor e contra o impeachment. O líder do Solidariedade usou o tempo para se manifestar cantando: Dilma vai embora que o Brasil não quer você, e leve o Lula junto e os vagabundos do PT. Começam as votações. O primeiro a se manifestar foi o deputado Washington Reis, do PMDB do Rio. Ele teve prioridade por estar doente e precisou de ajuda para chegar à tribuna montada no meio do plenário. Que a partir de amanhã, segunda-feira, Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil e sobre o nosso povo brasileiro. Eu voto a favor. Na sequência, os votos pela região norte alternados pelos estados do sul. No plenário, os deputados usaram bandeiras, faixas e cartazes. O deputado Alfredo Nascimento, ex-ministro dos Transportes, desrespeitou a orientação do PR, que apoia Dilma e renunciou à presidência do partido. Eu quero comunicar a esta casa que renuncio ao meu mandato de presidente nacional do Partido da República, porque entendo o meu voto de forma diferente. E majoritariamente o povo do meu estado do Amazonas vota pelo impedimento. Eu voto sim, presidente. Paulo Maluf economizou nas palavras. Senhor presidente, o meu voto é sim. Tiririca não votou conforme queria o PR. Pelo meu país, meu voto é sim. O vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, também não seguiu o PP. Em defesa da democracia, não ao golpe, contra o impeachment. Eduardo Cunha também votou. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Voto sim. Pouco depois, o deputado Glauber Braga criticou o presidente da Câmara ao votar contra o processo de impeachment. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. O deputado Jean Willis votou contra o processo de impeachment. Depois cuspiu na direção do deputado Jair Bolsonaro. O deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, se emocionou. Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Com o voto do parlamentar, a oposição conseguiu os 2/3 necessários para autorizar a abertura do processo de impeachment. Agora o processo é encaminhado para o Senado. Há pouco mais de 23 anos, o Brasil vivia sua primeira experiência de processo de impeachment, a do presidente Fernando Collor de Mello. Afinal, por que a história se repetiu? O que aprendemos, o que deixamos de aprender com os traumas de 1992? Uma ascensão rápida. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Dom de caçar corruptos arrebata milhões. Como se fossem os ínclitos, como se fossem os puros da República. O primeiro presidente eleito depois da redemocratização do país. 35 milhões de votos. Uma imagem jovial. Adepto de esportes. 3 meses depois de tomar posse, denúncias de corrupção. A primeira acusação vem do irmão Pedro Collor. O então presidente é acusado de manter sociedade com PC Farias, tesoureiro de campanha. PC, o testa de ferro de Collor, em um esquema de corrupção. Voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim e que... Collor enfrenta o processo de impeachment. Nós só queremos chutar o Collor? É essa a nossa miséria moral? Não, nós estamos convencidos de que se trata de uma transformação radical. Mas denuncia para tentar salvar os direitos políticos. Mais tarde, foi absolvido pelo Supremo. A primeira entrevista para uma TV brasileira depois do impeachment. Apesar da irritação demonstrada em certos momentos, Collor nunca impôs condições para a entrevista. Aceitou responder a qualquer pergunta. Nunca pediu que evitássemos determinado assunto. Mesmo assim, para começar a entrevista, era preciso uma estratégia. Uma pergunta que impedisse que ele depois reclamasse de qualquer questão. E assim foi. Senhor Fernando Collor de Mello, nós podemos abordar qualquer assunto, fazer qualquer pergunta? Qualquer assunto, qualquer pergunta, como lhe aprouver. O senhor é corrupto? Absolutamente não. Eu repelo e renego qualquer insinuação a esse respeito, porque por um simples motivo. Em primeiro lugar, pela minha consciência, que não tem nada na minha consciência que me acuse de ter deslustrado o mandato que eu recebi de 35 milhões de brasileiros. E não bastasse o julgamento que eu faço com a minha própria consciência sobre a minha atitude, está aí o resultado e o veredito da mais alta corte de justiça do país, o Supremo Tribunal Federal, que me declarou inocente depois de terem me vasculhado as vísceras durante 2 anos. E o pior disso tudo, mais de 2 horas num clima de alta tensão. Essa se torna verdade. Descubra alguma coisa de muito grave. Então vamos falar dessa investigação. Depois de analisar 40 mil cheques, 90 notas fiscais e de ouvir também dezenas de depoimentos, a CPI estimou que o esquema PC movimentou aproximadamente 260 milhões de dólares durante os seus 2 anos de governo. A CPI também concluiu que só a título de custeio das suas despesas pessoais, o senhor recebia algo em torno de 350 mil dólares mensais e que isso seria apenas 30% do total rastreado.
Esses dados, se confirmados, colocariam como o maior marajá da história brasileira. Veja bem, mas isso absolutamente, eu realmente repilo isso, porque essa é uma insinuação facciosa. Essa é uma coisa ridícula que vem sendo tratada aqui. Mas não é fruto de uma investigação que já passou por uma investigação muito maior, que foi do Supremo Tribunal Federal. Deputado não é juiz, deputado não tem a função, ele não é, por mister, expert em fazer tipo de avaliação. Ele faz avaliação política. Agora vamos, presidente, eu gostaria de entrar num assunto muito importante agora, que o senhor sabe que a sua queda começou quando o seu irmão, Pedro Collor, fez graves revelações que estão contidas nesse livro aqui. O senhor chegou a ler esse livro, presidente? Não cheguei a ler. O senhor sabe das informações que estão contidas aqui? Mais ou menos sei. Então vamos detalhar isso aqui para que o senhor possa responder. Esse livro, presidente, o descreve como corrupto, viciado em drogas, homossexual e de um temperamento também violento. Então vamos por partes. Pedro Collor diz textualmente nesse livro o seguinte: Fernando usava drogas pesadas como cocaína e o LSD. O senhor usava drogas pesadas como cocaína e LSD? Não usava. Nunca usou? Nunca usei e todos sabem. As pessoas mais íntimas e mais próximas minhas sabem que isto é uma mentira. É verdade que o senhor disse a amigos que o seu irmão Pedro Collor tentou extorquí-lo, ou seja, tentou cobrar $100 milhões pelo silêncio dele? Não nego. Mas não me aprofundo no assunto. O senhor está confirmando? Confirmo, mas não me aprofundo no assunto. Essa mesma justiça condenou o seu amigo, aliado e tesoureiro Paulo César Farias. O senhor acha que o povo acredita quando o senhor diz que não estava por trás das operações de Paulo César Farias? Mas veja bem, mas acontece que a condenação do senhor Paulo César Farias não teve nada a ver com a questão que dizem de uma grande rede de corrupção montada no governo. O senhor me desculpe, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. O senhor acha que Vou responder. Bom, então nessa questão do Paulo César, a condenação que ele sofreu foi uma condenação fiscal. O ex-presidente está completamente enganado, porque eu não fui condenado por nenhum problema fiscal. Mas o senhor usava o Fiat Elba, mas o senhor usufruiu o Jardim da Casa Dinda. Mas veja bem, isso foi por recursos da campanha eleitoral. São recursos da campanha eleitoral que foram utilizados em todas essas providências inadiáveis que tinham que ser tomadas a partir do momento que eu decidi morar na casa da Dinda. Mas o paisagista disse que essa conta do Jardim foi paga com cheques fantasmas. Mas o que o paisagista diz já foi desdito no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou aqui querendo julgar o que essas testemunhas de acusações... O Fiat Elba que o senhor usou... A questão do Fiat Elba... Que está inclusive até hoje na sua casa. Até hoje na minha casa, está lá. Até hoje na minha casa. Chance de vê-lo. Claro, mas não é para deixar de ver. Foi comprado com cheques fantasmas. A questão... O Cabrini, eu quero dizer o seguinte, essa questão do Fiat Elba, o que aconteceu com esse Fiat Elba? Eu tinha um carro grande, um carro que era uma caravana, onde eu ia fazer o meu exercício. Uma vez a imprensa toda acompanhou isso. Uma vez eu indo, um carro bateu em mim, uma Kombi, abalroou este meu carro. Este carro eu mandei consertar, ele não ficou bom. Eu disse, venda este carro e compre um carro. E com o produto desta venda, compre um carro de igual valor. E compraram então a Fiat Elba. Mas eu não estou sabendo se isso foi feito com cheque fantasma ou deixou de ser com cheque fantasma. Quando eu vi lá a Fiat Elba dentro de casa, me disseram, olha, foi vendido o carro e com o produto da venda deste carro foi comprado este Fiat Elba. Mas como é que um homem tão inteligente pode ser tão ingênuo assim? Mas não é tão inteligente nem tão ingênuo, quer dizer, eu sou realmente uma pessoa inteligente, mas agora não sou Deus. Dos atuais 513 deputados que compõem a Câmara, 27 participaram do processo de impeachment de Collor há 23 anos. Aqui conosco o jornalista Joseval Peixoto, que todos conhecem, que é também um dos principais juristas do país. Joseval, como é que você compara o processo de impeachment do Collor com o atual processo de impeachment da Dilma? Olha, hoje é um dia histórico para o Brasil e é um dia em que a nação brasileira projetou o Estado. No tempo do Collor, nós tivemos uma atuação mais de cima para baixo. Neste impeachment, o que houve foi de baixo para cima, do povo para o poder. Foi a rua que provocou o Estado e causou o impeachment. Vamos ver agora o passo a passo do processo de impeachment da presidente.
O afastamento temporário de Dilma Rousseff pode acontecer em 18 dias. Na terça-feira, o pedido de abertura do processo de impeachment, que foi aprovado pela Câmara, vai ser enviado ao Senado, que vai ter a responsabilidade do julgamento propriamente dito. O Senado tem até 2 dias para formar uma comissão, que vai ter 21 titulares e 21 suplentes. Essa comissão tem mais 10 dias para analisar o pedido. Daí sai um parecer que deve ser aprovado por maioria simples dos senadores. A expectativa é de que o processo de impeachment seja oficialmente instaurado no dia 4 de maio. Para instaurar o processo de impeachment, é necessária a maioria simples do Senado, 41 votos de um total de 81 senadores. Nesse caso, a presidente seria afastada por 6 meses e o vice, Michel Temer, assumiria temporariamente. Nesse período, os senadores vão estar julgando Dilma pelo crime de responsabilidade e a presidente se defendendo. A votação definitiva do Senado vai ser comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Para o afastamento definitivo, são necessários 2/3 dos votos, ou seja, um total de 54 senadores. Se condenada, Dilma é automaticamente destituída e perde os direitos políticos por 8 anos. E o vice, Michel Temer, assumiria até o final do mandato. Joseval, é um processo que concilia o Congresso com o Poder Judiciário. Exatamente. Concilia o Congresso e o Poder Judiciário. Não há uma jurisprudência firmada, porque no primeiro impeachment, na verdade, o Collor renunciou. O que existe é um rito inscrito pelo Sidney Sanches, que presidiu o impeachment anterior, mais ou menos compondo os artigos 85 e 86 da Constituição com a Lei 1079. Por este rito que foi criado pelo Sidney Sanches, ele preside e ele decide. Não caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal, mesmo a Constituição dizendo, Cabrini, que nenhuma lesão a direito poderá ser suprimida à apreciação do Judiciário. Mas lá está escrito que todos os recursos contra os atos da Comissão Especial serão decididos pelo presidente do Supremo e não pela Corte. Um processo desgastante. Desgastante, mas rápido. Obrigado, Joseval. Boa noite. E preste atenção. Leonardo conta que gente de peso vai aparecer envolvida no esquema. Mas estamos falando de vários outros políticos importantes. Sim. Estamos falando de quantos senadores? 5. 5 ou 6. O senhor pode dizer os nomes? O presidente não tem absolutamente nada a ver com o que está ocorrendo. Por que o senhor afirma isso? Essa entrevista é exclusiva com o sócio do doleiro Alberto Youssef, ainda nessa edição do nosso Conexão Repórter. 00:52, vamos voltar ao vivo a Brasília, agora com a repórter Juliana Maciel, que traz informações sobre as manifestações em frente ao Congresso. Boa noite, Juliana. Qual a situação? Boa noite, Cabrini. O clima aqui ainda é de muita festa. Logo depois da votação, um grupo de deputados da oposição e líderes do movimento pró-impeachment desceram para comemorar com a multidão. Durante todo o dia, os manifestantes se espalharam pela esplanada dos ministérios e acompanharam cada voto muito de perto. 4.000 policiais fizeram uma barreira entre o local da manifestação e o Congresso Nacional. Cada voto era muito comemorado e os mais aplaudidos foram os deputados Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha, o presidente da Câmara. Segundo a Polícia Militar, 79.000 pessoas foram às ruas de Brasília neste domingo. Agora o grupo começa a se dispersar, mas ainda há um pequeno grupo, algumas pessoas ainda comemoram perto de um trio elétrico. Daqui a pouquinho uma entrevista exclusiva com o sócio de Alberto Youssef, com muitas informações, uma entrevista realmente bombástica. A gente já volta. Estamos de volta com a edição ao vivo do Conexão Repórter. Exclusivo. O sócio do doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato, deu uma entrevista esta semana. Ele conta em detalhes o esquema de corrupção. Entre os acusados, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. É uma lista de políticos de peso que vai aparecer também. Um depoimento bombástico.
No coração financeiro de São Paulo, em um dos principais hotéis da grande metrópole, um encontro com um homem que tem revelações cortantes. Este é Leonardo Meirelles, 40 anos, sócio do doleiro Alberto Youssef, o distribuidor de propinas do esquema de corrupção que estremeceu a República. Leonardo participou das operações e remessas de subornos milionários e ficou preso durante 23 dias por isso. Ele acertou uma delação premiada com a justiça e agora abre o jogo. Leonardo Meirelles, o senhor aceita me contar como funciona a engrenagem de corrupção que envolve políticos, empresas e o governo? Sim. São palavras de quem não só viu de perto, mas também viveu o esquema. O senhor cruzava com políticos no escritório de Alberto Youssef? Sim. Com muita frequência? Diariamente. Como é que era o clima? O que o senhor via? Clima de apreensão, aguardando. Sempre estavam atrasados, as pessoas que frequentavam. Iam lá para receber a propina? Eu lá para receber recursos, e aí falar de negócio, né? É isso. E o apetite era sempre muito grande? São grandes negociadores, né? O senhor fala em recursos, é uma forma educada de se falar propina. Todas as pessoas que iam buscar no escritório do Alberto Youssef iam buscar propina, óbvio. O senhor já viu algum político se recusando a receber propina para facilitar a execução de contratos? Não. Se recusar, não. Ele é taxativo. Afirma que Eduardo Cunha recebeu propina de 5 milhões e 100 mil dólares. E conta detalhes. O deputado Eduardo Cunha recebeu propina para intermediar contratos por parte da Petrobras? Sim. Como aconteceu isso? Foi feito de forma fictícia um contrato de prestação de serviço com 3 pagamentos para as minhas empresas na China. Isso, após uns 60 dias, esses pagamentos foram concretizados, né? Eu recebi esses valores na conta, confirmei ao Alberto Youssef e, como eram valores a montas maiores, são 2 transferências de 2 milhões 350 mil dólares cada e uma de 400 mil dólares. Demorou, acredito que 4 ou 5 dias para isso ser executado, ser liquidado. E por conta disso, dias depois, o Alberto, eu almoçando com ele, ele me colocou, ainda bem que terminamos aquela posição da semana passada, porque eu estava com uma pressão muito grande do Eduardo Cunha. E essa quantia chegou até ele de que forma? Essa quantia chegou até o escritório de Alberto Youssef, onde tinha um emissário que estava indo para o Rio de Janeiro naqueles dias que foram feitas as liquidações desses valores. Ele revela ainda o valor movimentado no escritório do doleiro. Cifras astronômicas. O senhor sabia que se tratava de propina? Sim. Todo pagamento, todo recebimento que eu transitou nas minhas contas são de origem ilícita e são todas elas propinas. Qual foi a importância? Algo em torno de 140 milhões de dólares, no prazo de período de 3 anos. Enviados para quem? A lista é grande. São uma lista... eu não tenho como colocar nomes, mas é algo em torno de 35 a 38 agentes políticos. A corrupção está longe de ficar só na Petrobras. O roubo atinge também outras estatais. E o que apareceu até agora é apenas uma parte? Sim. Que parte apareceu até agora desse esquema, dessa engrenagem de corrupção? Eu não sei até onde os interesses vão se aprofundar na história. A Petrobras é apenas uma parte disso? Sim. Todas as estatais têm, de alguma forma, algum tipo de... Não estou generalizando, né? Mas uma parte, acredito eu que uma grande parcela, tem algum tipo de ato ilícito no meio. Estamos falando de quantas estatais? Pelo menos mais umas 6 ou 7. Só pode adiantar que instituições nós estamos falando? Não consigo. Infelizmente não posso. Dentro do meu acordo eu não poderia estar revelando isso agora neste momento. E preste atenção. Leonardo conta que gente de peso vai aparecer envolvida no esquema.
Mas estamos falando de vários outros políticos importantes. Sim. Estamos falando de quantos senadores? 5. 5 ou 6. O senhor pode dizer os nomes? Não posso. Estamos falando de quantos deputados? 23 a 25. O senhor fala de uma parte expressiva do Congresso. Sim. De gente que ainda não foi citada. Sim. Que participa do atual processo político. Inclusive do impeachment. Os inimigos de Leonardo o acusam de fazer o jogo do PT. Certo ou errado, ele exime a presidente de culpa. Como é que o senhor vê a relação entre o processo do impeachment que nós estamos presenciando nesse momento e o que o senhor sabe? A presidenta não tem absolutamente nada a ver com o que está ocorrendo. Ela não estava na engrenagem? Não. Que eu tenha conhecimento, não. Por que o senhor afirma isso? Porque a máquina, a estrutura, é tão complexa, é tão grande que não tem acesso a tudo que se acontece 24 horas ao seu redor. O nome do senador Aécio Neves chegou a ser ventilado como participante dessa engrenagem de corrupção. O que o senhor sabe sobre um eventual envolvimento dele? Sobre isso eu não posso te responder porque está sob sigilo. A justiça, o senhor colaboraria? Já estou colaborando. O senhor não pode nem confirmar e nem negar? Não posso. É sob sigilo. É hora das pessoas saberem de tudo. No momento adequado e toda vez que eu for chamado, e o que eu puder falar dentro que não atrapalhe as investigações, tenho consciência tranquila. O senhor ainda tem muitas revelações a fazer? As investigações e o curso das próximas fases vão dizer. Daqui a pouco, novas informações diretamente de Brasília e uma reportagem especial sobre Michel Temer, que pode assumir a presidência. Conexão Repórter ao vivo, já volta. Estamos de volta com a edição ao vivo do Conexão Repórter. Parecia o casamento perfeito. Michel Temer, o vice, fiel escudeiro da presidente Dilma Rousseff. O PMDB garantindo a governabilidade do governo do PT. Foram tempos de elogios e declarações de amor. Tudo acabou. Mas quem é de fato Michel Temer? Dilma Rousseff, Michel Temer. Essa é a distância entre o amor e o ódio. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! A união de interesses e a separação em nome do poder. Um político elegante, sempre discreto, que ganhou a fama de homem forte nos bastidores do poder. A presença de articulador do governo. Se não houver o ajuste, o contingenciamento será muito radical. A rival de sua principal aliada. Chegou a hora de firmarmos um grande pacto nacional contra a corrupção. Advogado por formação e com vários casamentos no currículo, Temer protagonizou uma ascensão meteórica dentro do PMDB. Não é hora de levantar muros. Mas é na cerimônia de posse, no primeiro mandato de Dilma, ainda em 2011, que ele deixa os bastidores e, enfim, ganha os holofotes do Brasil. Temer desfila ao lado de sua atual mulher, Marcela, vice-miss São Paulo de 2002. Uma bela e estonteante loira, de olhos castanhos, 43 anos mais jovem. Ele passou o primeiro mandato como vice decorativo, como ele próprio definiu, ao expor a relação nada diplomática com Dilma. As palavras não deixam dúvidas. O vice responsabiliza a presidente de perder o protagonismo político. É a polêmica carta-bomba enviada no apagar de 2015. Estava claro, Temer queria deixar as sombras. E então, como num levante épico, ele se torna um dos protagonistas do processo de impeachment, ao lado de seu companheiro de partido, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. No desenrolar dos fatos, o suposto vazamento de uma gravação. Quando a Câmara dos Deputados decide por uma votação significativa declarar a autorização para a instauração de processo
de impedimento contra a senhora presidente, muitos me procuraram para que eu desse, pelo menos, uma palavra preliminar à nação brasileira. Um áudio polêmico. Ainda antes da votação do plenário da Câmara, Temer já dava como certa a derrota de Dilma. Aconteça o que acontecer no futuro, que é preciso um governo de salvação nacional e, portanto, de união nacional. É preciso que se reúnam todos os partidos políticos e todos os partidos políticos estejam dispostos a dar a sua colaboração para tirar o país da crise. O homem sempre reservado de Brasília mostra-se um falante às escondidas. Quando você cumpre a ordem jurídica, a sua inteireza, você está promovendo a estabilidade do país. Vamos agora para as últimas informações de Brasília com o repórter Alex Guzmão. Boa noite, Alex. Boa noite, Cabrini. Esplanada dos Ministérios, neste momento, completamente desocupada. Primeiro saíram os manifestantes defensores da presidente Dilma e somente depois deixaram o local os manifestantes que vieram para cá protestar pelo impeachment. Uma estratégia similar adotada em estádios de futebol. Primeiro sai uma torcida e depois a outra, isso para evitar confrontos. E, felizmente, segundo a Polícia Militar, não foi registrado nenhum tipo de briga aqui durante as manifestações. O mega esquema, inclusive, da Polícia Militar já foi desarticulado. Cabrini. Obrigado, Alex. 17 de abril de 2016, o dia em que, democraticamente, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de impeachment de uma presidente eleita com 54 milhões de votos, em meio às sucessivas descobertas do maior escândalo de corrupção da história nacional. Por ironia, quem presidiu o processo foi o presidente da Câmara, réu do STF, acusado de receber propina em contas no exterior que antes negou ter. O tempo vai nos mostrar se de fato hoje começou uma era de tempos melhores, mais honestos e mais justos. Novas informações às 4 da manhã no Jornal do SBT com Hermano Hennig e Analice Nicolau. Aqui Roberto Cabrini. E essa foi a edição ao vivo do Conexão Repórter de hoje. Boa noite.